Olá, eu sou Cláudia Pedral Sena, nesse canal que é nosso, que é da família, e a gente está aqui construindo comportamentos, né? Nós somos o FAC. Nós vamos falar hoje sobre quem é essa criança especial, né? A gente vem desenvolvendo esse trabalho sobre crianças especiais e o quanto é necessário compreender e acreditar que a nossa criança pode ser obediente e a importância dessa obediência para essa criança. Vamos falar um pouco sobre quem é essa criança especial e qual é a importância da gente mapear ou identificar essa criança. Sim, há uma necessidade da gente mapear e a gente, pelo menos, compreender cada quadro, cada lugar que essa criança ocupa, seja na ciência e mesmo na nossa intervenção. Como é que isso tem que ser feito? Levando em consideração que, como eu tenho dito sempre, né, é importante saber que a criança, ela tem uma capacidade mental mesmo de entender todo o processo e conseguir essa obediência num sentido de abrir espaço dentro da sua própria concepção de vida e de compreensão para usar essa obediência no processo de aprendizado, no processo de autocuidado, no processo de autonomia e o quanto isso é importante. Então, quem é essa criança especial? Contando a história da criança, falando sobre todo o processo que ela viveu, de uma criança desabilitada, né, até de uma aberração, até o nosso nível de inclusão, a necessidade de classificação que começa com Vygotsky, dentro das classificações que ele traz, inclusive falando do treinável, né, e do educável. E aí cai na questão da saúde, quando tem a necessidade de separação da criança do transtorno mental para o processo da deficiência, trazendo então níveis diferenciados, diferenciando transtornos, ali o próprio transtorno mental, do transtorno de aprendizagem, do transtorno de comportamento, das deficiências de modo geral. Quando a gente fala entre deficiência e transtorno, é importante que a gente deixe claro que a deficiência traz uma lesão de ordem neurológica, né, no sistema nervoso central, e o transtorno fala muito de uma questão baseada na questão neuroquímica e também de um transtorno que é baseado praticamente na personalidade ou basicamente no comportamento. São coisas completamente diferentes e por isso as intervenções são diferentes e mesmo quando há necessidade de medicação ou intervenção neurológica, também elas são feitas em níveis diferentes, porque as causas são diferenciadas. As causas, dentro dessa classificação, vem em pré, e peri e pós-natal, que são inúmeras e que podem, vem trazendo, então, ocasionando diferentes afecções em diferentes lugares, é que vai trazer, então, esse quadro e que traz pra gente o que a gente chama de criança especial. Por que a gente foi parar nessa coisa da criança especial, né? Exatamente porque vamos conversar um pouco sobre a deficiência, né? A criança com deficiência, essa coisa do ser especial, ele complica nas escolas e se torna, né, uma interrogação muito grande em relação ao aprendizado formal, porque é uma criança que ela não passa pela questão do concreto, do abstrato, quando ela é moderada, quando ela é severa e severa profunda. Ela tem uma dificuldade de entender essa condição de abstração. O que seria abstração? É a gente não precisar trazer isso que eu estou fazendo aqui. Isso tudo é abstração. Eu trago exemplos para vocês, eu trago histórias para vocês, mas vocês não estão vendo e não estão vivendo isso. Vocês estão ouvindo e imaginando. Isso é concreto, ou isso é abstrato. Abstrato no sentido de que eu acredito que vocês já tenham condição suficiente para... E já tem como que se diz, às vezes as palavras me fogem. Vocês têm um repertório já, também um repertório e já tem memorizações necessárias, né, já absorveram, já aprenderam que as coisas que eu vou falando, vocês vão processando a partir do momento que vocês hoje já entendem e conseguem compreender essa comunicação. Então, com a criança especial, em nível de moderado e severo profundo,
eles memorizam, mas eles não conseguem concretizar no entendimento e no aprendizado o que é aquilo. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. A gente fala sobre o descobrimento, descobrir. Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Nossa, o Brasil a gente só vê em mapa, a gente vive nele. Então, quando a gente vê no mapa, a gente identifica o lugar que eu vivo. Olha só, o lugar que eu vivo. Aí eu tenho que ter uma noção espacial, eu tenho que ter um conhecimento, no caso de país, de estado, de cidade. Eu tenho que ter uma noção do que é morar, viver, estar espacialmente. E são muitos conceitos que juntos formam a gente falar, eu moro no Brasil. Então, o que é morar no Brasil? É estar num lugar. É estar, é ser e estar dentro de localizada num lugar que no mapa ele é muito grande. Poxa, como é que eu estou nisso aqui tudo e ele é tão pequeno aí? Então, para a criança, essa bobagem, né? Que seria a contemporização de um país que foi mapeado e está impresso num papel. Então, essa complexidade para eles é grande. Então, quando a gente fala do descobrimento do Brasil, eles ficam, como assim, descobrir o Brasil? Eu moro aqui? Aonde é que fica? Quem descobriu? Então, é uma complexidade maior, então eles não conseguem arcar com isso. Então, é um cérebro que foi lesado, né? Pelas diversas causas que eu já falei, e ele não consegue absorver esse processo de abstração. Vou fazer um parêntese, porque eu estou sempre tocando nesse assunto. Então, se ele não tem esse poder de abstração, Cláudia, como é que ele vai compreender que ele precisa obedecer? Como é que fica esse cérebro? Exatamente porque a gente, quando eu falo que a educação começa desde a infância, a gente usa de forma concreta na relação com essa criança e no desenvolvimento dessa comunicação. Então a gente começa dizendo, que lindo, você sorri, você demonstra e você fica zangada, fecha a cara, para dizer que não gostou. Esse movimento de sorrir te dá uma ideia de legalização e de coisa boa. Esse movimento de fechar o rosto, a cara, e dá um movimento de que você não gostou. Isso começa com a criança. Todos os movimentos que são feitos com o bebê, com a criança, ele é absorvido mesmo com a criança que tenha um nível de comprometimento na deficiência que seja severo. Ela consegue compreender que as pessoas gostaram ou que as pessoas não gostaram. Com esse tipo de comunicação, você consegue articular com a criança um comportamento diferenciado. É lógico que tem uma série de ferramentas que ajudam nesse sentido. Então, é lógico, evidentemente, que essa criança tem capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Quando a gente vai para o transtorno, a gente vai passar pelas mesmas situações. Se você, desde cedo, você cria o seu filho dentro de todo um contexto informal, dando a ela as certezas do que é certo e o que é errado, o cérebro é capaz de absorver isso. Mas, Cláudia, meu filho já tem 10 anos, o que eu faço? Então, a gente tem que fazer um trabalho de ressignificação para que a gente possa tomar o papel de autoridade. E que, de novo, a autoridade não significa bater, xingar, gritar, balançar, passar o tempo inteiro ameaçando. Não é isso. A autoridade, ela se faz por si só, ela é posta. Então, essa autoridade, quando a gente consegue esse lugar, tudo fica mais fácil. Quando eu acredito nesse cérebro, também fica tudo mais fácil. Então, o cérebro dessa criança especial, como eu venho já batendo e falando, ele é um cérebro igual a qualquer um. Ele tem as suas alterações ou as seus comprometimentos de acordo com cada quadro que se diga, mas ele vai conseguir compreender. Então, a criança deficiente que tem uma lesão, essa lesão, ela infelizmente, ela não é recuperada, ela nem cresce e nem recupera, ela se mantém, e o aprendizado a gente tem que fazer uma leitura para a gente poder buscar dentro da compreensão deles de que forma eu posso passar o que realmente eu quero.
Lá na questão do transtorno, o olhar é diferenciado, porque nós estamos falando de comportamento, mas estamos falando também da preservação de um cérebro. A criança que apresenta transtorno, ela tem uma diferenciação imediata no comportamento, porque é uma criança que ela tem mais intolerância, é uma criança que ela compreende menos, porque ela tem uma reverberação nesse comportamento social, onde ela demonstra isso de uma forma mais, como eu poderia dizer, intolerante, né, que é a palavra que eu usei, e aí ela se torna uma criança com um comportamento inadequado. Evidentemente que a gente vai ter que fazer intervenções ou investimentos muito maiores em relação a ela, diferente do que a gente pensa, porque esse cérebro absorve tudo isso para que esse comportamento não cresça, para que esse comportamento ele não se torne habitual, no sentido de que leve esse sintoma nas costas, sobre a criança é uma criança que tem um comportamento assim porque ela é autista, porque ela é deficiente, porque ela tem TID. Não é assim. O cérebro dessa criança especial, ela é capaz de absorver todo o processo que é emanado da autoridade, porque ela também precisa de encaminhamento. Ela também precisa de direcionamento para que ela possa aprender, sendo que é um direcionamento maior. Essa criança especial classificada pela saúde como uma criança muitas vezes que precisa de maior condição de tutelamento ou de direcionamento, é uma criança que precisa de mais investimento, diferente do que a gente pensa. Dentro de uma escola regular, a gente trabalha com adaptações, e o olhar direcionado a essa criança nesse processo é necessário muito comportamento e obediência. Porque eu preciso da atenção dessa criança, eu preciso trabalhar melhor, eu estou descobrindo como ela aprende para eu poder fazer as aplicações necessárias e as adaptações que devem acontecer. Então, essa criança, ela precisa de um investimento maior da família em relação ao processo da obediência. Diferente do que se pensa, que já que ela tem um cérebro assim, ela deve ser deixada para fazer o que ela quer, como se ela tivesse condição de decidir, coisa que nenhuma criança tem, o que é melhor para ela. Obedecer a normas e regras não é uma coisa essencialmente prazerosa, ela é necessária. Não é necessariamente uma coisa gostosa, ela é necessária. Para tudo a gente tem um processo de obediência. Então, o cérebro, ele precisa estar normalizado dentro do sentido de estar aconchegante, acomodado, dentro de uma rotina para que esse aprendizado aconteça. Quem é essa criança especial, então? Essa criança especial que apresenta deficiência, essa criança especial que apresenta o transtorno, ela é uma criança que vai precisar de maiores intervenções para que a gente possa realmente fazer um trabalho diferenciado, especializado na verdade, seja ele no processo terapêutico, seja ele no processo pedagógico. Dentro de casa, trabalhar esse cérebro para autonomia, criar situações de independência para essa criança, ajudam ao desenvolvimento desse sujeito. Lá mais tarde, né? Deixar que essa criança desarne com responsabilidades também ajuda no desenvolvimento desse sujeito. Quanto mais eu me sinto responsável ou dou responsabilidade, a troca é positiva e esse sujeito se desenvolve. Essa é a criança especial. Esse é o cérebro da criança especial. Quem é esse sujeito? Então, eu vou deixar aqui o meu resumão para vocês desse período que estamos falando dessa criança e do cérebro dela, que isso também não fica somente para a criança especial, isso serve para todas as crianças, sendo que é em doses maiores, muito maiores, e muito mais insistência de nós, os pais, e de nós terapeutas, e de nós pedagogos e profissionais da área de professores, dentro do processo de aprendizagem dessa criança. Nós estamos aqui exatamente para construir isso tudo com vocês.
O FAC se insurge e toda a minha experiência é exatamente para mostrar para vocês os caminhos que podemos tomar na concepção de crescimento dessa criança. Essa criança especial, excepcional, essa pessoa com deficiência, essa criança que precisa desse olhar, precisa da gente. Eu estou aqui. Eu sou Cláudia Pedral Sena. Nós somos o FAC, Família Construindo Comportamento, junto com vocês.